Olá, boa noite. A violência nas escolas. Como identificar o que passa na cabeça de um jovem a ponto de matar outras pessoas? O isolamento social pode causar consequência? Além disso, uma reportagem sobre o desdobramento em Suzano, cidade que parou o país com a tragédia na escola Raul Brasil. E a opinião das pessoas nas ruas sobre o bullying. Esse debate você confere agora no Jornal da UFO, que está no ar. Segundo uma pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas, metade dos adolescentes e jovens já sofreram algum tipo de bullying. E a escola e a família é fundamental na parceria do combate desse crime. Uma brincadeira não tão legal, aquela implicância vista como boba ou um primeiro ato violento. Esse pode ser o início do bullying, um problema sério que sempre existiu, mas não era tão discutido na sociedade. Entre os universitários, a memória da infância e adolescência ainda é recente, e alguns relatam que já viveram ou presenciaram situações difíceis. Acho que, felizmente, eu nunca sofri por uma situação tão pesada como eu já identifiquei em outras pessoas. Porque, assim, a gente vê algumas situações que são extremamente humilhantes para a pessoa. A gente tem que pensar sempre no dano psicológico que isso pode levar a esse ser. Então, assim, acho que a gente tem que preocupar no acontecimento, a gente não pode deixar isso passar de uma forma limpa, porque, querendo ou não, é uma agressão emocional que vai machucar a pessoa. Na época do ensino fundamental, que eu mais me recordo, as pessoas ficarem coretando, pessoas mais acima do peso, gordinhas, né, ou magrinhas demais, e pessoas com orelha de abano, eles ficavam fazendo bullying com esse tipo de pessoas. Na época a gente meio que era brincadeira, né? Então eu também já sofri, já pratiquei, não vou mentir. Mas na época a gente não tinha muito essa preocupação com a formação, sabe? Todo mundo era criança, né? A gente fazia mais com o sentido de brincar e tal. Só que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que você pode atrapalhar na formação de um ser humano, né? Então não é legal. O bullying acontece em diferentes espaços, mas é no ambiente escolar que geralmente se torna um problema crônico e precisa ser corrigido. Na Escola de Educação Básica da UFO, por exemplo, existe uma preocupação diária com esse tema. Aqui na ESEBA temos o projeto Assembleia, em que a gente faz intervenções dentro de sala, intervenções pontuais, quando há um nível de agressividade, né, considerável entre os colegas, entramos com as orientações, fazemos as intervenções, utilizamos alguns instrumentais da psicologia e é muito no diálogo, é bastante diálogo. O psicólogo destaca que escola e família precisam estar atentos aos sinais. Na ESEBA, essa atenção deu início a um projeto pensado pelos próprios alunos. Foi um dos sinais, um dos pedidos de socorro que as crianças fizeram. Eram crianças de 11 anos e, na época, elas instalaram pela escola vários cartazes dizendo do Estatuto da Criança, bullying nunca mais, com essas frases de efeito. Imediatamente nós fizemos contato com essas crianças, chamamos para uma reunião e montamos uma comissão de bullying. Essa comissão funcionou durante um ano, com reuniões semanais, e fizemos várias intervenções em sala de aula, no momento do recreio, chamamos outros alunos para integrar essa comissão, era uma comissão para pensar ações, e vinha deles, a ideia era sempre deles, eles que produziam os materiais, eles se envolviam nessa causa. Uma pesquisa das Nações Unidas, feita em 18 países e com 100 mil crianças e adolescentes, aponta que metade deles já sofreram bullying. As principais razões têm a ver com aparência física, gênero, orientação sexual ou etnia. O promotor de Uberlândia explica que na legislação brasileira o bullying não é entendido como crime, mas há situações que podem se encaixar em ações vexatórias ou violentas. Na verdade, você tem várias ações que caracterizam o bullying, que na verdade vão estar prevista no direito penal como crime, porque na verdade você tem agressão física, que é uma das formas de se praticar o bullying, que na verdade ela pode caracterizar um crime chamado lesão corporal,
Você tem também o bullying sexual, que pode caracterizar, por exemplo, o crime de estupro, que é um crime gravíssimo. Ou seja, são os atos específicos, conforme cada situação concreta, o direito penal brasileiro vai definir um tipo de crime específico e uma punição também determinada. E os responsáveis pelo menor podem recorrer a medidas legais para reparar danos causados pelo bullying. Uma das formas é procurar imediatamente o estabelecimento escolar ou o clube recreativo local em que tenha ocorrido essa situação de intimidação sistemática, pedir providências internas ali imediatamente. Um outro caminho também, em se tratando de vítima, criança ou adolescente, é que os responsáveis recorram ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar possa orientar a família, possa encaminhar a família, inclusive dos agressores, aos programas da Prefeitura de apoio e de orientação às famílias e, em caso de comprovada negligência por parte dos pais responsáveis por crianças e adolescentes que pratiquem intimidação sistemática, a possibilidade do próprio Conselho Tutelar fazer uma representação, pedir de providência diretamente perante o juiz da Vara da Infância e Juventude, que o Estatuto denomina representação administrativa, e poderão ser condenados a pagamento de uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Tudo tem que ser muito pontual, não se pode esperar, né? A violência não espera. Então, aconteceu o fato, isso tem que ser conversado com os alunos, isso tem que ser conversado com as partes envolvidas. Precisa, o tempo todo você tem que fazer prevenção, mas também assim que ocorre, você não pode esperar, eles não vão lembrar depois do fato, quem agrediu não vai se lembrar mais, muitas vezes, e parece que fica tudo bem. A gente tem essa ilusão de que é assim, não, agora já estão amiguinhos e tudo, mas quem garante? A prevenção é no sentido da gente não deixar que as coisas cresçam, não deixar que o ódio cresça, não deixar que a frustração cresça, é ouvir o que está acontecendo com esse adolescente, por que ele está sofrendo bullying, ou por que ele está fazendo bullying, né? Ele precisa de ajuda também, a família precisa de ajuda. Bom, e para a gente falar sobre a violência no âmbito escolar e também o isolamento social, a gente recebe aqui no Jornal da UFO de hoje 2 entrevistados, que é o professor Alcino Bonella, professor da Faculdade de Filosofia da UFO. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela participação. Por nada, eu que agradeço. E também a psicóloga especialista em infância e adolescência, Ivana Camilo. Muito obrigado. Obrigada, eu. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria conversar com você, doutora Ivana. Sim. É o seguinte, o Brasil parou por conta da tragédia que aconteceu em Suzano. Relembramos outros casos de violência, né, de massacre em escolas. Como que funciona? É possível explicar como funciona a mente de uma pessoa que comete esse crime? Essa mente, ela teve uma formação para chegar nesse ponto, né? O sujeito que ele atua com a violência, ele está ali naquele momento demonstrando um sintoma de várias coisas que aconteceram com ele no decorrer da vida, desde a sua formação, desde o seu eixo familiar, né? A sociedade. Nós acabamos de ver a reportagem que fala sobre o bullying, que é uma coisa que tem sido mais debatida atualmente, mas toda essa condição, todo esse histórico do sujeito, ele precisa ser analisado, não só nesse momento, né, quando acontece o fato, o episódio, que a gente deve analisar, fazer um recorte ali daquela situação, como era aquele sujeito, a vida dele, a rotina dele naquele último período ali, né, que aconteceu aquele episódio, aquela tragédia. É todo um conjunto de coisas que aconteceram para aquele sujeito atuar daquela maneira. A violência, ela é um sintoma que precisa ser combatido, né? E é possível que a gente identifique isso por meio de várias questões. Por exemplo, o jovem, quando ele busca o caminho da violência, pode ser por uma questão de exemplo dentro de casa, mas pode ser também por uma questão de identificação. Um dos temas da chamada é o isolamento. Nós não nascemos para sermos sujeitos isolados, nós nascemos para ser sujeitos que vivem em comunidade, em conjunto. E quando nós nos sentimos fora desse conjunto, nós vamos procurar os nossos iguais, né? E aonde estão esses iguais? Quem são? Se eu estou nessa fase em que eu preciso de maiores cuidados, atenção da família, a família não consegue fazer esse suporte, saber como que caminha essa criança, como que
que caminha esse jovem, né? Quais escolhas que ele tem feito na vida dele, de amigos, de agora, principalmente na internet, né? O que ele tem pesquisado, o que ele tem feito. Essa construção dele solitária, desse caminho dele, dessa trajetória, a gente já pode fazer uma leitura, que ele não tem condições de fazer uma escolha por si só. Né? Então ele vai encontrar os seus iguais. E quem são esses iguais? O que está sendo ensinado para ele nesse caminho, nessa trajetória, né? Então tem todo um contexto que precisamos observar, não só daquele momento, mas de como esse sujeito foi construído, né? Sua relação familiar, todo o seu histórico. Professor, é um comportamento que a gente está vendo nos noticiários, parece com frequência no Brasil, porque nos Estados Unidos, quando a gente lê sobre, já aconteceram outros atentados, mas no Brasil aconteceu no ano passado, ano retrasado, isso está se tornando comum. Bom, na verdade não, né? Na verdade, mesmo nos Estados Unidos, para a população estudantil como um todo, massacres e ataques desse tipo são, apesar de serem uma tragédia e de serem algo importante, impactante, são coisas excepcionais, né? E no Brasil, mais ainda. O Brasil não tem essa tradição, e esses casos que ocorreram nos últimos anos são muito poucos para que a gente ou tire conclusões ou pense em políticas públicas por causa desse tipo de coisa, que é o risco de um adolescente tirar a vida de outros, de maneira que, se a gente leva em conta os problemas, eles podem e devem estar interligados, mas esse não é um problema em que deveríamos ter um foco muito grande. E qual seria o maior problema nessa situação? Não, nessa situação... Olha, em casos individuais, eu acho que ninguém sabe a resposta de por que um ser humano, seja jovem, seja adulto, toma a decisão para fazer uma coisa dessa, né? E, por outro lado, há um ambiente de violência e agressividade no Brasil e nas escolas, espelhado nas escolas. Há uma pesquisa feita com diretores e diretoras, esqueci o nome do setor governamental, mas 70% dos diretores disseram que há agressividade e brigas físicas entre alunos, ainda que também numa parcela pequena do ambiente escolar. 50% relataram que houve desentendimento verbal ou físico de alunos com professores. E 15% dos diretores indicaram que há alunos com arma branca, com faca, por exemplo. E 2,5% relataram que encontraram arma de fogo, né? O que é, aliás, bastante pouco também em termos epidemiológicos, vamos dizer assim. Mas a comunidade estudantil é um dos lugares em que a sociedade aprende, os jovens aprendem a conter a violência e a agressividade. E por quê? Entre outras coisas, porque é o lugar do jovem não estar isolado. Exatamente estar interagindo, tendo que reagir a expectativas dos outros e a pedir que os outros atendam expectativas dele. Então, olha, uma das coisas que eu acho importante é que nós falhamos, as escolas falham, quando, por exemplo, qualquer um dos alunos some e fica por isso mesmo. Ninguém procura, ninguém telefona, ninguém vai atrás. As famílias falham quando também não se importam com esse isolamento. Então, nesse sentido, o ponto do isolamento é importante, é fundamental. Outro ponto é que há, na verdade, um problema mais amplo de abandono do ensino médio. E esse abandono poderia ser contido, né? Porque os jovens que saem do ensino médio e que também não acham emprego, a maioria vai para o tráfico. Aqui sim nós estamos falando de algo mais generalizado, que exige políticas públicas por causa da amplitude do problema. Uma delas seria conseguir atividades fora do período de escola, que envolvam esporte, terapia de grupo, pra música. Já incluir esse jovem.
e para desenvolver essas habilidades emocionais de interação que evitam esse isolamento ou que evitam que o jovem ou a criança encontrem satisfação em grupos ou em outros indivíduos que são agressivos e violentos. Certo. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. No próximo bloco, vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre o bullying. Quer deixar sua pergunta ou a sua opinião? Mande no nosso WhatsApp 996397880. Voltamos já. Estamos de volta e vamos agora para o nosso giro de notícias. Hoje, a Prefeitura de Uberlândia deu continuidade ao mutirão Cidade Limpa no bairro Shopping Park. Além do lixo, o foco do trabalho agora é combater o Aedes aegypti. Retirada de entulhos, roçagem, limpeza de bueiros e principalmente ações de combate à dengue, como visitação de casas, foram algumas das atividades realizadas na manhã desta segunda-feira no bairro Shopping Park e que fazem parte do programa Cidade Limpa. Com vários tratores e caminhões, mais de 100 servidores devem trabalhar durante 2 semanas para garantir a limpeza urbana e o bem-estar da população do bairro. Segundo a Prefeitura de Uberlândia, nos últimos 14 meses já foram recolhidos mais de 160 mil toneladas de entulho em toda a cidade. A mineradora Vale, por determinação da Justiça de Nova Lima, terá bloqueios de recursos no valor de 1 bilhão e também terá de arcar com custos de assistência à população da região de Macacos, evacuada em fevereiro pela mineradora como parte do plano de ação da empresa após o rompimento da barragem em Brumadinho. A polícia pede a apreensão de um terceiro envolvido no massacre de Suzano. A população da cidade da região metropolitana de São Paulo se despediu das vítimas do ataque à escola estadual Raul Brasil. No principal ginásio de Suzano, 6 vítimas foram veladas juntas. Caio Oliveira, de 15 anos, Caio Lucas da Costa Limeira, também de 15 anos, Samuel Melquiades Silva de Oliveira, de 16 anos, Cleiton Antônio Ribeiro, de 17 anos, e as funcionárias da escola, Eliana Regina de Oliveira Xavier, inspetora de 38 anos, e a coordenadora pedagógica, Marilena Ferreira Vieira Umeso, de 59 anos. Cícero era primo de Caio Oliveira. É uma dor que, como se diz, não se passa, não vai passar nunca. Dor compartilhada por amigos. E é revoltante porque não tem necessidade de fazer isso dentro de uma escola, não tem. Pelo menos 10 mil pessoas acompanharam o velório coletivo. Por volta das 4 horas da tarde, os primeiros corpos começaram a chegar neste cemitério no centro de Suzano. A primeira vítima a ser enterrada foi Samuel Melquiades Silva de Oliveira. Ele tinha 16 anos e era escoteiro. O Samuel, ele era um menino de ouro, assim, não tinha palavras para explicar a amizade dele. Outros sepultamentos aconteceram em seguida. A coordenadora, Marilena Ferreira Vieira Umeso, será enterrada amanhã. A família aguarda a chegada do filho dela, que mora na China. Os assassinos, Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, foram sepultados no cemitério no centro da cidade, sob forte esquema de segurança. O tio de Guilherme, Jorge Antônio de Moraes, também foi enterrado pela manhã. 5 feridos no ataque seguem internados. 2 tiveram alta hoje. A Escola Estadual Raul Brasil, onde aconteceu o massacre, está com as aulas suspensas até o final da próxima semana. Flores foram deixadas no muro. A Polícia Militar isolou a área. O secretário estadual de Educação esteve no local e participou do velório. Ele afirmou que os procedimentos de segurança estão sendo revistos e que este é um momento de reflexão. Não é um problema que se resolve somente dentro da escola, isso é um problema de sociedade. Se nós não cuidarmos do lado humano, da formação desse jovem, da família, da escola, nossa, dos nossos profissionais, a gente não vai conseguir avançar enquanto sociedade. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou indenização às famílias das vítimas. O valor deve ser de R$100 mil e o decreto será publicado amanhã no Diário Oficial. O governo de São Paulo determinou o pagamento de indenização às famílias dessas 7 vítimas, dos 5 jovens e as famílias das 2 coordenadoras de ensino que foram brutalmente assassinados ontem. Enquanto isso, a polícia investiga o ataque.
23 testemunhas foram ouvidas desde ontem e foram feitas buscas nas casas dos atiradores e numa lan house que eles frequentavam. Computadores, tablets e jogos foram recolhidos. Segundo a investigação, o carro usado pela dupla foi alugado no dia 21 de fevereiro, em nome de Luiz Henrique, e permaneceu num estacionamento até o dia 7 de março. Nessas imagens, Luiz Henrique paga um funcionário do estacionamento. Guilherme aparece atrás da janela. A polícia acredita que o carro tenha sido usado para guardar as armas do massacre e investiga onde ele ficou do dia 7 até ontem. A Polícia Civil pediu à Justiça a apreensão de um adolescente que seria o terceiro envolvido na tragédia em Suzano. Segundo o delegado-geral Rui Fontes, o garoto de 17 anos teria colaborado com o planejamento do ataque. É ex-aluno, estudava na mesma classe do Guilherme. A polícia não deu detalhes sobre o envolvimento do adolescente. Ele já foi ouvido pelos investigadores. A prática de bullying como motivo da ação já foi descartada. Segundo o delegado, os jovens buscavam reconhecimento. E o tio de Guilherme, Jorge Antônio, dono da loja de carros, teria sido morto numa espécie de vingança. Ele estava se sentindo não reconhecido pelo tio, apesar do tio ter contratado ele para trabalhar na empresa, mas ter que demiti-lo posteriormente porque ele estava praticando pequenos furtos. Eles queriam demonstrar que eles podiam agir como aconteceu na escola Columbine, né, em Columbine, nos Estados Unidos, com crueldade e com caráter trágico, para que eles fossem mais reconhecidos do que eles. Bom, e a nossa equipe foi às ruas saber a opinião de algumas pessoas sobre como lidar com a situação do bullying. Na época, mais ou menos no ano de 1995, 96, eu estudei aqui na Escola Estadual Bueno Brandão. E todos os alunos brincavam com essa forma de pôr apelido ou então chamar, igual no meu caso, eu era muito magrinha, eles me chamavam de Olivia Palito, Espicho, eram umas coisas assim. E tinha outros alunos também que a forma do corte de cabelo, teve uma vez que eu cortei meu cabelo de franjinha, que usava, e aí chamava a gente de índio e cacique, essas coisas assim. Outra hora era descolorir o cabelo, aí já punha apelido também. Mas era uma forma de brincadeira, não levava muito a sério. E também se tivesse alguma coisa mais agressiva, o aluno levava suspensão de até 3 dias. Não era assim, tinha mais rigor também, né? E você falou que com as suas filhas hoje isso não acontece muito. Você costuma alertar elas em relação a isso ou não? Não, porque a minha filha, elas nunca me contaram que sofreram bullying em escola, lá onde que elas estudam. E estudou lá até de 2 aninhos até o 9º ano, né? Que terminou o ano retrasado. E agora elas estão em outra escola e não tem nada contra. Olha, eu já presenciei assim crianças, sabe, que muda de comportamento. Às vezes você assim, convivendo com a pessoa, assim, próximo, vizinho, você vê aquela criança direto, né? Então você vê que a criança feliz, brincando, de repente você vê que a pessoa, que ela muda totalmente, fica tristezinha, mais pro canto, né? Então isso aí já é um sinal de que a pessoa não está muito bem. Está acontecendo alguma coisa de errado. Eu acho que é nessa hora que os pais têm que, né, ficar alerta e ficar atento, né? Tá acompanhando a criança direitinho, dia a dia. Porque a gente percebe, eu sou pai, né, de 2 filhos, e a gente percebe quando acontece alguma coisa com o filho, que está tristinho, alguma coisa que aconteceu, que está feliz também. A gente está ali o dia a dia, a gente percebe isso. Então é muito importante os pais ficarem sempre atentos. Nesses casos, a gente sempre escuta o bullying, né, como um dos motivos, mas nem sempre a gente pode falar que isso é um motivo, né? O bullying não é sempre a principal história, a situação ali do acontecido. É verdade. O bullying, ele pode ser um disparador naquela circunstância de várias situações, de várias ocorrências. De uma reação mais agressiva, de uma intimidação, a criança ficar mais apreensiva de estar naquele ambiente, né? No decorrer que isso vai acontecendo várias vezes, é claro que isso vai afetar emocionalmente a criança, mas naquele momento ela é um disparador de várias reações emocionais daquele sujeito. E o que se constrói com isso também precisa ser pensado, mas é verdade, o bullying não é o único fator.
Estávamos falando agora há pouco de isolamento e assim, é importante a gente entender que nós aqui nesse debate, nós não vamos desvendar o mistério do assassinato que ocorreu em Suzano, mas é uma provocação para a gente pensar o que nessa sociedade de hoje, que elementos sociais que nós temos hoje, né, de comunicação, que instrumental que nós estamos tendo para lidar com essa situação do mundo de hoje, da forma de se relacionar, de se comunicar, né? Nós estamos num processo de evolução, de adaptação das mudanças que vem acontecendo. Essa nossa momento de estarmos em adaptação a isso, associado a uma mudança também, inclusive dentro de casa, né, as rotinas familiares têm mudado muito. Então, assim, acompanhar esse jovem, essa criança, tem sido um desafio para as famílias. E quando os hábitos de vida dessa criança, desse adolescente, não é devidamente acompanhado, não é devidamente ouvido, porque esse jovem, ele já é um ator da própria vida. Ele já não é mais uma criança apenas que recebe orientações, mandamentos, né, de pai, de mãe ou dos seus cuidadores naquele. Ele já toma suas decisões também. E é a primeira vez, né, se a gente for retratar na adolescência, que acontece maior parte dessas questões que nós estamos tratando aqui, que não quer dizer que não aconteça na infância, né, mas talvez a gente retrate melhor isso na adolescência, quando a família não consegue fazer esse acompanhamento, esse hábito, essa rotina dessa criança, o que ela está aprendendo no seu dia a dia, com quem que ela está se relacionando, né? Porque tudo isso vai modelar como o sujeito que ela vai ser. E ela já como ator da sua própria vida, caminhando já para ser o ator da sua própria vida, ele já está fazendo escolhas, ele está procurando os seus iguais. Aquelas pessoas que dão para ele aquele conforto de pertencimento, né? Eu faço parte desse grupo. Pode não ser o melhor, né? Nesse caso que nós vimos lá do grupo dos dois rapazes de Suzano, eles tinham uma comunicação muito direta e constante com pessoas que pensavam como eles. E eles foram reconhecidos por esse grupo de iguais. Né? Então, assim, por mais que a gente veja uma violência, eles também tinham um recado a ser dado ali, né, para a sociedade, uma manifestação do desconforto, da ironia que eles viveram nessa vida de isolamento da própria família. Então, nós temos que pensar em um conjunto, num contexto histórico. E falando de histórico, não só pensando que, por exemplo, na minha época, ou na época dos meus pais, ou na época dos meus avós. Não, é num contexto histórico desse momento que nós estamos vendo, desse jovem, dessa criança, qual é o mundo que ela está vivendo, é muito individual, é muito particular, né? Tem como a gente fazer estudos, identificar como que a gente pode tratar isso num modelo mais geral? Sim, mas quando você vai tratar o indivíduo, você tem que olhar a história dele, né? Como que ele cresceu e se formou. Tem todo um contexto, né? Sim. Para a gente encerrar, antes da gente encerrar, professor, qual a maior preocupação disso tudo? O que as pessoas devem ficar atentas? Quem deve se preocupar com essa história toda? Pais e professores têm que ficar atentos à violência infantil. A maior parte de violência contra crianças hoje é feita em casa, ou pelos pais, ou pelos que estão ali cuidando, ou por parentes, né? E basta conversar com as pessoas que trabalham em hospitais, então isso é muito importante. É muito importante perceber os alunos que estão mais isolados, ou que têm problemas de conduta, ou que têm problemas de relacionamento, para não deixar isso ser simplesmente colocado embaixo do tapete. Agora, sobre o caso de massacre, sobre o caso de violências de adolescentes e jovens, é preciso lembrar que realmente é uma hipótese, ou é uma tese que a maioria está buscando aparecer, está buscando ficar famoso. Por isso que já faz muitos anos que o que se pede para a mídia e o que se reflete como protocolo é não dar ou dar o mínimo possível de atenção aos que praticam a violência, de preferência nem dizer o nome, nem colocar a imagem, e dar a maior atenção, o máximo de atenção às vítimas. E aí colocar os nomes, os rostos, as pessoas que lutaram para evitar aquilo.
E você vê que nós no Brasil ainda temos muito a aprender. Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, você só via na televisão sobre esses dois assassinos, quem eram incluindo eles, né? Nomes, detalhes, fotos, que é o que terroristas e assassinos desajustados querem. E às vezes nós fazemos isso dando muita bola para isso na nossa motivação e repetindo isso, né, no WhatsApp, no Facebook. Nós também temos esse dever de, agora que a gente sabe, tentar diminuir o máximo possível, dar valor a essas pessoas. Evitar fazer um filtro, né? Evitar que isso se circule mais, né? Exato. É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente comenta mais. Hoje é dia de saber o que tem de programação na universidade. Confira no nosso quadro Eventos UFO. Olá pessoal, a primeira semana de aula passou, a UFO volta aos poucos com a programação normal e agora você confere o que temos de evento nessa semana. O Instituto de Filosofia promove o 5º Encontro de Professores de Filosofia da UFO. O evento tem como objetivo dar continuidade ao processo de formação dos professores do ensino médio, discutir os problemas da disciplina de filosofia e oferecer uma formação mais completa aos alunos da graduação. O encontro começa na quarta e termina na sexta-feira e será realizado no Anfiteatro 5OD, no campus Santa Mônica. Também tem um aviso importante para quem quer saber mais sobre os auxílios que a UFO oferece. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO, a PROAI, publicou o edital referente à solicitação das bolsas de assistência estudantil do primeiro semestre de 2019. Os alunos da UFO podem se candidatar à bolsa de auxílio moradia, alimentação, transporte urbano ou intermunicipal, creche, entre outros auxílios. Para mais informações, basta acessar o site proai.ufo.br. O Eventos UFO fica por aqui. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Bom, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas antes disso, eu quero agradecer a presença do professor Alcino. Muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço. Volte mais vezes. E também, Obrigado. Ivana, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da UFO. Foi um prazer e um aprendizado. Obrigada. Também. A gente que agradece. O Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã tem mais às 7 da noite. Tenha uma ótima segunda-feira. Uma boa noite.